Oi, pessoal. Voltando, né? Terceira parte. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os dilemas da globalização. Eu chamei assim, a gente poderia chamar de os problemas da globalização sem problema nenhum, tá certo? Primeira questão é a ocidentalização do mundo. O que é essa ocidentalização do mundo? A partir dessa globalização, dessa imposição cultural, a partir do desenvolvimento econômico, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, o que a gente vai perceber ao redor do mundo é que hábitos culturais, políticos e econômicos tipicamente ocidentais têm se espraiado para o mundo todo, certo? Então, por exemplo, hoje você toma café na China, você vai encontrar carros importados na Índia, no Turcomenistão, no Afeganistão, né? Essa perspectiva, por exemplo, você vai numa reunião de líderes mundiais, homens vestidos de paletó, as mulheres vestidas com vestidos ocidentais, etc. Né? Então, cada vez mais, esta maneira de vestir, de comer, de se organizar socialmente, de falar, ela está cada vez mais caracterizada por esta ocidentalização. Segunda característica, o segundo dilema que a gente vive com a globalização é a expansão do consumo, ou o consumo perpétuo, ou aquilo que muita gente chama de consumismo, né? O consumismo ele é nada mais, nada menos do que a própria característica do capital, né? Do capitalismo do século XXI. Nós, sob hipótese nenhuma, podemos parar de consumir para que o capitalismo dê certo, né? Vamos ter a clareza disso pensando nesse momento que a gente vive, né? A gente vive um período de quarentena e muita gente, né? Se tu pega muitos, principalmente grandes empresários, lutam para que a gente acabe com a quarentena e que volte o mercado a funcionar, volte as empresas, voltem o comércio, o turismo, porque a única forma que o capitalismo liberal tem de se manter funcionando é a partir do consumo. Se as pessoas não consomem, o capitalismo neoliberal ele não tem como progredir, não tem como arrumar uma solução em si mesmo, já que a única forma que o capitalismo neoliberal funciona é a partir do consumo e do consumismo, né, do consumo perpétuo, da geração de necessidades contínuas, né? É assim que vai funcionar. A terceira característica dessa globalização, né, que a gente pode pensar, é essa integração econômica versus fragmentação cultural. Quanto mais integrado é a região, o país, economicamente a esta globalização, mais fragmentada é a sua cultura regional, tradicional, em detrimento dessa cultura internacional, né? A gente pode pensar isso em N aspectos, vou dar um exemplo, né? O centro do futebol mundial hoje, com certeza, é a Europa, mais especificamente a Espanha. Então, muitas cidades pequenas, com clubes de futebol pequenos não tem mais geração de torcida para esses pequenos clubes, né? A torcida da criança, do novo torcedor de futebol, vai ir para os clubes europeus. Muitos jovens hoje torcem para Real Madrid e Barcelona e não torcem para Flamengo, Vasco, Grêmio, Inter, Fluminense, etc. Certo? Para dar um exemplo, né? Isso valeria para música, para dança, né? Hoje você vai dançar a dança de rua ou a dança das academias de dança é uma dança globalizada em detrimento das danças locais, né? Mas eu não estou dizendo nem que isso é bom, nem que isso é ruim, mas para a gente perceber como essa fragmentação cultural, essa globalização das artes, da cultura está presente, né? Inclusive com a pressão de línguas internacionais sobre línguas nativas, né? A gente tem aí milhares de línguas no planeta que são línguas, idiomas pequenos, de populações pequenas e que tendem ao desaparecimento, dado a pressão dos grandes idiomas, né? Não só o inglês, mas também o mandarim, o espanhol, o próprio português, em relação aos idiomas menores. Nós temos, por conta disso, é claro, a expansão dos conflitos migratórios, né? Como eu tenho países que vão concentrar parte dos investimentos, riqueza, onde vão estar as melhores condições de vida proporcionadas
por este processo de globalização e por aquela divisão internacional do trabalho que nós vimos, né, essa característica dessa nova divisão do trabalho vai levar a uma migração em busca de melhores condições de trabalho e de vida, né? E esta migração, ela não tem condição de ser atendida pelos países na sua totalidade, com esta divisão internacional do trabalho, o que vai levar necessariamente a uma expansão desses conflitos migratórios, como a gente tem visto hoje, principalmente na Europa, né, no sul da Europa e no leste da Europa, mas também nos Estados Unidos, na fronteira do México. Nós temos na América do Sul os países em relação à Venezuela, nós temos na Ásia em relação à China, em relação à Indonésia, com os rohingyas, no Oriente Médio, né, principalmente na Palestina e assim por diante. Nós temos como característica central, desculpa que eu clico para tentar marcar para favorecer a vocês, né? Quinto item, a globalização financeira e a internacionalização dos fluxos de capitais, né? Nós temos as nossas fronteiras mundiais cada vez mais, né, desde 1991 até hoje, talvez esse seja o momento onde as fronteiras internacionais estejam mais rígidas, né, controlando cada vez mais a passagem de pessoas, mas, por outro lado, a internacionalização de capital, né, a globalização financeira nunca esteve tão livre. Então, a gente vive num mundo onde o dinheiro, o poder, a política e os capitais circulam livremente, mas não as pessoas, né? E aí a gente tem essa dicotomia entre capital financeiro e capital produtivo, que eu já expliquei na segunda parte da aula, né? E a gente vê isso claramente com o sistema bancário, né? Nós vivemos um período de crise, uma crise, né, principalmente no mercado produtivo, né, onde as empresas, principalmente pequenas e médias empresas, né, e mesmo grandes empresas, não estão conseguindo produzir, mas onde o capital financeiro segue se multiplicando, né? Todo dia funciona a bolsa de valores, a compra e venda de ações, as ações dia sobem, dia desce, conforme o interesse do grande mercado financeiro, né? E essa é uma característica típica, né? Um dilema típico da globalização. É um dilema dos governantes, né? Que é conseguir equacionar esta dicotomia que há entre produção e geração de riqueza através do mercado financeiro, né? Quando eu falo mercado financeiro, né, ou esse capital especulativo, nada mais é do que as bolsas de valores, certo? Na bolsa de valores são negociadas empresas que não têm donos específicos, não pertencem a uma pessoa, mas a tantas pessoas quantas conseguirem comprar ações, papéis daquela empresa. Como característica central da globalização, né, nós temos o neoliberalismo, né? O neoliberalismo é característica central da globalização, né? Então é bem facinho de compreender o que prega a globalização desde a sua entrada em vigor no fim da Guerra Fria, né? Estado mínimo, diminuição do Estado, enxugamento da massa pública, enxugamento de investimentos públicos, etc. Diminuição dos salários, né? Para a concorrência nessa nova divisão internacional do trabalho é necessário que os trabalhadores ganhem menos para que isto funcione, né? E aí, com este Estado mínimo, há necessariamente uma agenda de privatizações, né? De empresas que não interessam ou que não interessam ao setor privado que tenham controle estatal. É claro que tudo isso vai levar a uma oscilação entre crescimento e crise do sistema econômico internacional, né? De 1990 para cá, nós temos vários momentos de crescimento, crise, crescimento, crise. Nós temos, por exemplo, a crise da Nasdaq no início dos anos 2000, a crise da bolsa imobiliária, né? Da bolha imobiliária em 2008. Agora nós temos uma crise relacionada, mesmo antes do Covid, né? Uma crise relacionada às cadeias produtivas internacionais por conta da migração, etc., né? Uma crise onde o Brasil já estava inserida e que agora tende a se agravar pela Covid, pelo vírus, né? Ou pela doença. Mas há de fato uma crise? Se essa crise é cíclica, ela é de fato uma crise ou é uma característica?
certo? A gente precisa pensar sobre isso. E aí é claro que entre esses dilemas e toda essa situação vai levar a situações bem importantes para a gente refletir, né? Primeiro, a desigualdade social. Uma característica do neoliberalismo tem sido, né, ao longo do tempo, a geração da desigualdade. Então, eu tenho geração de riqueza, geração de acúmulo de riqueza de um lado, em detrimento, né, disso eu tenho do outro lado, eu tenho pobreza, miséria, falta de emprego, enfim, né? Também tenho como característica desse processo de globalização, não é exclusivo do processo de globalização, mas é característico do processo de globalização, a depredação do planeta, né? Inclusive com um processo negacionista, né, sobre os gases na camada de ozônio, os gases que ampliam o efeito estufa, a importância das florestas, sobre a importância de manutenção da floresta contra queimadas, sobre a importância da manutenção das áreas naturais em relação à mineração, etc. E, claro, né, se eu tenho desigualdade, né, eu vou ter o aumento da criminalidade, inclusive uma criminalidade transnacional, né, que ela transcende os limites da nacionalidade, né, como é, por exemplo, o roubo de carga na América Latina, roubo de carros no Brasil, vocês já devem ter acompanhado, né, carros que são roubados no Brasil, vendidos no Paraguai, ou na Colômbia, ou no Uruguai, na Argentina, e são repatriados, ou são mantidos lá mesmo com uma outra placa. E nós temos também, é claro, né, na esteira dessa mundialização das coisas e das pessoas, obviamente, uma mundialização do terrorismo e dessa criminalidade organizada voltada para uma agenda específica conservadora religiosa, né? Que envolve principalmente o terrorismo, e a gente conhece aí, né, os grandes grupos terroristas mundiais, como Boko Haram, Estado Islâmico, o grupo do Osama Bin Laden, ou como eram no Paquistão, no Afeganistão, na Arábia Saudita, etc. Certo? Então, esses são os dilemas centrais, aí eu diria, temas que a gente precisa pensar, né? Que a gente poderia chamar de problemas, mas temas centrais que são dilemas que estão colocados para nós em relação à globalização. Nossa próxima e última parte da nossa aula, nós vamos discutir os outros aspectos da globalização. Já já a gente volta, um minutinho só, para beber água, ir no banheiro, escovar os dentes, comer alguma coisinha. Já já a gente volta.